Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma aula do primeiro ano do ensino médio e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a aula do CMSP da sexta-feira, onde foi falado de padrões de beleza. Eu quero pontuar bastante alguns trechos e principalmente a linha do tempo deles, mas eu não vou falar tudo agora, vou falando no decorrer da aula. E vocês que estão assistindo pelo YouTube, façam uma forcinha para participar ao vivo pelo Meet, assim vocês conseguem interagir com os colegas, interagir comigo e tirar as dúvidas também, já que eu trabalho só no horário da manhã e eu vou tirar dúvidas só de terça, quinta e sexta, das 7 da manhã até o meio-dia. Depois desse horário eu não vou responder, só deixo para responder no outro dia, tá bom? Então vamos começar, pessoal? A aula, né, foi sobre padrões de beleza, o que tem muito para se falar e para se ver e para se discutir sobre este assunto, principalmente hoje em dia, onde a gente tem mais liberdade, né, de se vestir, de usar o cabelo do jeito que a gente quiser. Hoje em dia as pessoas entendem mais, conseguem compreender que o outro tem direito e hoje em dia eu posso até dizer que a beleza natural de cada um é o que tem sido mais valorizado. Pelo menos começou-se, né? Houve um primeiro passo da sociedade para isso, para que a gente valorize mais o natural, a beleza natural de cada pessoa. Porque todos somos bonitos, todos somos belos, mas somos diferentes, né? Até gêmeos, irmãos gêmeos, não são totalmente iguais, eles têm diferenças e cada um é bonito do seu jeito. Bom, eu separei também um questionário para vocês responderem depois, mas no final da aula eu vou mostrar para vocês, explicar cada uma das perguntas, o mesmo esquema da semana passada. Eu gosto muito do Google Forms, eu acho que é muito prático, já tinha falado isso para vocês. Vão ser 3 perguntinhas mais o nome completo. E eu quero começar falando da linha do tempo, né? Para quem acompanhou a aula, quem não acompanhou, eu vou colocar já tem no questionário o link para vocês verem a aula antes de responder o questionário, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da aula. Então, as professoras lá montaram uma linha do tempo, né? Falando de como era o padrão de beleza da pré-história até os tempos atuais. E o que eu falei para vocês, isso é um padrão Europa, uma visão europeia. Isso é história da Europa. E agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Esse espartilho, mas as mulheres usavam para afinar a cintura e algumas chegavam até a fazer cirurgia para tirar. Aqui é a cena de um filme, Espelho, Espelho Meu, que é uma versão de Branca de Neve. Então, se usava vários métodos para conseguir afinar a cintura o máximo possível. Existem relatos, esse daqui também é uma imagem de um filme que chama E o Vento Levou, é um filme bem antigo, mas é maravilhoso, maravilhoso esse filme. Então, as mulheres eram torturadas, né? Eu posso dizer com certeza que elas eram torturadas, porque esse espartilho, a mulher não conseguia respirar, não conseguia. Algumas mulheres tinham vários desmaios no decorrer do dia. Então aqui, olha, o que acontecia com o corpo, né? Um corpo normal e o corpo que usava espartilho. A gente pode ver que o espaço para os órgãos internos fica muito reduzido. Então essa mulher, ela não conseguia respirar direito, ela não conseguia comer direito, porque tá tudo espremido. É uma tortura, né? E além do espartilho, se usava também um aramado por baixo da saia para deixar o bumbum maior, que era muito pesado. Então pensa, a mulher já estava com a capacidade respiratória super reduzida.
E ainda usava um arame aqui atrás, um aramado super pesado, para parecer que o bumbum era maior. Aqui nessa cena do filme, né, até tem um tipo. Antes usava-se assim, né, para deixar o vestido bem armado, e depois mudou para aquela outra opção, essa daqui, né, foi se modernizando um pouquinho mais a roupa feminina, e aí usava-se só essa parte aqui do bumbum. E a gente pode ver em outras partes do mundo, por exemplo, na Tailândia, as mulheres elefante, que usam essas argolas no pescoço, e quanto mais voltas tem as argolas, é melhor. Há pouco tempo, elas reduziram, elas têm um limite de quantidade de argolas, que agora eu não me recordo quanto, eu não lembro se é 20, se é 30, mas tem uma quantidade de argolas agora máxima que elas podem usar. Por quê? Porque elas antes iam fazendo não infinitamente, mas o máximo possível. E aí o que acontecia? No pescoço, eu vou voltar nesse desenho aqui. No pescoço, a gente tem poucas vértebras. Você alongando o pescoço dessa forma que as mulheres girafa fazem, chega uma hora que os ossos, eles não dão mais sustentação para o pescoço. E aí o que acontecia? Essa mulher, para essa sociedade aqui, quando para ela ser punida ou castigada, por exemplo, traiu o marido ou fez alguma coisa errada e o marido denunciou ela, se tirava essas argolas, e como não existe sustentação para o pescoço sem essas argolas, a mulher morria. Tá? Então, hoje em dia não é usado mais, mas até uns 7, 8 anos atrás ainda se usava esse tipo de punição. E quem dava punição era o próprio marido. Se ele achasse que a mulher não era uma boa mulher, que não estava honrando ele reclamava com o chefe e a mulher era castigada, era morta, né? Porque tira isso daqui, acabou-se a vida. Não tem sustentação do pescoço, a pessoa morre. E eles começam... eu não salvei a foto da criança, mas começa já bem de criancinha pequena, eles já começam, né? E aí a cada ano vai aumentando, ou menos de um ano, elas vão aumentando as argolas. Então é um padrão de beleza. Para eles, isso daqui é bonito. É muito bonito. E para os homens dessa sociedade tailandesa, quanto mais argolas, mais bonita é a mulher. Esse enfeite na cabeça também, a franja, tudo isso. E elas usam argola na perna também, tá? Mas não com o mesmo intuito de alongar. Nós temos também esse tipo de prática de colocar um prato no lábio inferior, tá? No superior também. E isso aqui, ele é utilizado, é um padrão de beleza em diversas partes do mundo, tá? Aqui é uma tribo africana, mas aqui no Brasil a gente tem tribos também indígenas que utilizam essa prática, colocam tanto no lábio inferior quanto no superior também. Essas práticas com o tempo têm sido abolidas, mas em muitas partes do mundo, principalmente em tribos mais remotas, né, que tem menos contato com a sociedade moderna, esse padrão de beleza continua válido, tá? Pra gente pode causar estranheza, pode causar diversos tipos de sentimentos, né? Mas isso é bonito para essa determinada sociedade. Então, aqui em outra parte do mundo, você pode ver, ó, a criança com o rosto pintado e esses pedaços de madeira, né, passado no nariz, no queixo, nas bochechas, que é um outro tipo de padrão de beleza que a gente não pode excluir, a gente não pode dizer, pra gente pode ser feio, pode causar estranheza, mas para esta comunidade é bonito,
né? A gente tem uma outra tribo africana, olha, com alargador na orelha. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o reflexo, tá meio difícil. Porque eu tô gravando, tô dando um pouco de reflexo. Então, assim, rosto pintado, alargadores, né? Adereços no cabelo. Tudo isso são padrões de beleza que são válidos para cada uma dessas sociedades. Essa outra tribo, onde eles usam argila, barro, né? Passam no rosto, passam no cabelo. Existem outros tipos de tribo que utilizam argila no cabelo também de outras formas, né? Para quem já assistiu Pantera Negra, vocês podem observar também que tem diversos padrões de beleza dentro daquela comunidade do filme, que é claro que é uma coisa imaginária, mas existem vários traços dentro dos padrões lá das tribos do filme do Pantera Negra que são reais, né? As estampas, as vestimentas, os cabelos, chapéus, tudo aquilo eles tiraram de diversas tribos africanas e colocaram no filme. Então aqui a gente vê, olha, quem usaria isso aqui hoje em dia para ir na escola, para ir numa festa? Mas para essa comunidade é uma coisa bonita, é uma coisa, um adereço, uma pintura de rosto que se vai para uma festa. E eu voltei, estava gravando para o pessoal. São diversos padrões de beleza, principalmente esses que eu destaquei para vocês, que são de tribos, são padrões que continuam válidos, né? Para essas sociedades, isso continua sendo muito bonito. E a gente não tem o direito de dizer que não é bonito. Para aquela comunidade, para aquela sociedade, é bonito. E aí eu achei que era muito importante eu destacar isso para vocês, porque não significa que a linha do tempo que foi passada lá no CMSP está errada. Não, ela está certa. Mas ela está falando de uma região, de uma comunidade, de uma sociedade específica que é a europeia, tá bom? Europa, Inglaterra, dessa parte do mundo. A gente sim tem que valorizar, faz parte dos estudos, é importante conhecer, mas a gente não pode descartar o restante do mundo, porque a Europa não é o centro do mundo e eles não ditam, eles não têm que ditar, a gente não tem que seguir o que eles escrevem, tá bom? Existem outras partes do mundo que precisam ser vistas e valorizadas também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Ah, sim, tinha mais, né? Daquela linha do tempo. Século XV, século XVI e XVII. Foi quando se iniciou a cultura dos corpos magros, que se estendeu e tem se estendido até os dias atuais, mas como eu disse no início da aula, graças a Deus isso começou a mudar. A nossa sociedade, a televisão, a grande mídia tem visto a importância de deixar de valorizar essa cultura do corpo magro, porque nem todas as pessoas são magras e elas não precisam ser magras. As pessoas precisam começar a valorizar a beleza delas. Cada um tem a sua beleza. Nem irmãos gêmeos são idênticos, não é? São totalmente iguais. Eles têm gostos diferentes, preferências diferentes, e um pode achar uma coisa bonita e o outro não. E tudo bem, é válido, não é? Então, foi quando começou a se usar o espartilho, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que usava aqueles arames para deixar os vestidos mais arredondados, né? No século XVIII
corpos magros e brancos. Então, é o que eu falei, é o que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Então, quer dizer, corpos magros e brancos. Tá, legal. No mundo inteiro, a gente tem esse padrão de beleza, a gente tinha esse padrão de beleza no século XVIII, de corpos magros e brancos? Como é que você vai falar isso lá na África? Como é que você vai falar isso lá na Tailândia? As pessoas não têm a pele branca em todo lugar. Podiam usar, por exemplo, as geishas que usavam pancake para deixar o rosto mais branco. Mas isso não era um padrão de beleza no mundo inteiro. Isso é um padrão de beleza a nível de Europa, tá? Que eu quero deixar bem claro e eu quero que isso fique bem nítido na mente de vocês. Depois, no século XIX, corpos avantajados para a classe burguesa, tá? Então, principalmente, mulheres com quadril largo, com peitos grandes, né? Tudo isso era valorizado no século XIX. Depois, já chegamos mais perto, né, dos dias atuais, na década de 40, 1940, 1950, as mulheres com curvas, homens sem barba, com topete. As professoras até falaram lá no CMSP, né? Deram um exemplo do Elvis Presley. E uma coisa que se fazia muito, as mulheres principalmente, era usar muito laque, para o cabelo não sair do lugar. As mulheres negras, elas usavam ferro quente para alisar o cabelo, para deixar o cabelo dentro do padrão de beleza do cabelo liso. Também já se perdeu, né? Já se excluiu isso. Hoje em dia todo cabelo é bonito. A gente pode ter o cabelo cacheado, as pessoas olham e conseguem ver beleza. Na década de 40 e 50, cabelo liso, né? Chanel ou com coque alto e franja, mas cabelo liso. Então as pessoas que tinham o cabelo encaracolado, o cabelo crespo, faziam o quê? Alisavam o cabelo com ferro quente para poder estar dentro do padrão de beleza da época. Nos anos 70, começou-se a diversidade de estilos, né? A gente tem os hippies, por exemplo. Eu sou uma pessoa que meus amigos costumam dizer que eu sou uma pessoa natureba. Meu marido fala que eu sou meia hippie. Por quê? Porque eu gosto de coisas naturais, gosto de roupas mais confortáveis, né? Então isso era valorizado, começou-se a ser valorizado na década de 70. E igualdade de gênero, ou seja, homens e mulheres começaram a ser tratados, né? Vamos deixar preto no branco, bem legível. Começou-se a valorizar e a se falar sobre igualdade de gênero, ou seja, homens e mulheres serem tratados igualmente, sem nenhuma diferença, né? É lógico que isso tem sido trabalhado desde a década de 70 até hoje, mas hoje a gente ainda não tem uma igualdade de gênero. Um homem e uma mulher que trabalham na mesma empresa fazendo a mesma coisa ganham salários diferentes até hoje. São poucas empresas que pagam o mesmo salário para a mesma função para um homem e uma mulher. A mulher ganha menos, ainda ganha menos sim. Então, essa coisa de igualdade de gênero está se transformando ainda muito lentamente, tá? Mas ainda está se transformando. Depois, na década de 80, começa a era fitness, né? Fitness. Aí ginástica localizada. Então, o que era bonito? Era o corpo malhado, né? A pessoa que ia na academia. Então, a polaina, né? Polaina é tipo uma meia sem a ponta que usa no tornozelo. Vocês devem conhecer, acredito que sim. Teve uma época aí, uns
3, 4 anos atrás, que parece que voltou na moda, o pessoal usava, acho que é mais de 3 anos, hein, gente? Acho que é uns 5, 6 anos atrás. O pessoal usava polaina colorida, né? Essa modinha que vocês com certeza viveram de esticar a meia bem alta, até o meio da canela, até quase o joelho. Então, essa modinha aí é imitando a polaina lá da década de 80. Tá bom? Então, era valorizado corpos malhados. Se vocês forem pesquisar os filmes dos anos 80, todos os filmes têm dança, todos os filmes têm alguma atividade física, porque isso era muito valorizado. E uma coisa que foi o auge nessa época foi venda de aulas de ginástica. Então, o pessoal, os professores gravavam, e não eram professores de educação física, às vezes era só a pessoa que já dava aula há 1000 anos lá, gravava a aula de ginástica com música e vendia-se muito. Então, fita cassete, que acho que vocês nem chegaram a ver, mas vendia-se assim muito. Aulas e revistas que ensinavam exercícios. Era muito consumido. Então, era o auge do negócio, né? Em todos os sentidos. Não só na parte estética, mas na parte comercial também. Se vendia muito. Tinha programas de televisão que passava assim 1 hora de ginástica. Depois, nos anos 90, corpos altos, com curvas, magros e sem exageros, né? E aí começou-se os transtornos alimentares. Eu acredito que os transtornos alimentares começaram bem antes, mas é que foi na década de 90 é que isso começou a bombar, sabe? Aparecer muito. Os transtornos alimentares, bulimia, anorexia, que mais? Tem o tal do visagismo também, que a pessoa sempre acha que não tá malhada o suficiente e se acaba de malhar e ainda acha que não tá bom. Que mais? Que é o que nós vivemos até agora, né? Essa fase dos corpos altos, com curvas, magros e sem exageros. Não sei se é tão sem exageros assim. Acredito que de uns 3 anos para cá é que tem se valorizado mais não ter um corpo tão exagerado. Mas, até então, todas as mulheres da televisão colocaram silicone. Por quê? Porque precisava ter um peito grande. Não se falou aqui, mas na década de 90 não, mas nos anos 2000, o que teve de artista colocou silicone, gente? Porque era bonito o quê? Era bonito ter o peito grande. E assim, e essa parte aqui é mais geral dos anos 40, 50 para cá, e a gente consegue dizer que é um pouco mais generalizado em relação ao mundo, tá? Porque não adianta a gente falar só de um local específico. É importante vocês conhecerem um pouco mais, não só Brasil, não só América, não só Europa. Vamos estender um pouquinho mais, por que não estender para a África, como eu fiz? Ou para os países asiáticos, né? Também. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguns pontos só para a gente destacar. Mas essa coisa de corpo magro e principalmente os transtornos alimentares que surgiram a partir daí, como isso vem se agravando muito da década de 90, nos anos 2000, e o que aconteceu? A sociedade, a mídia, eles conseguiram perceber que isso não tá legal. E aí, o que tem acontecido? Tem acontecido, vocês com certeza têm percebido, tem acontecido um movimento inverso para o quê? Mostrar que
todos os corpos são bonitos na sua forma natural. A sua forma natural é o ideal, o padrão de beleza ideal para você. As pessoas não precisam ser iguais, todo mundo não precisa ter o peito grande, todo mundo não precisa estar malhado, Schwarzenegger, malhadão, entendeu? Não precisa, não tem essa necessidade. Uma pessoa magra, naturalmente, ela é bonita magra naturalmente, né? E o que a gente consegue observar dentro dos padrões de beleza na linha do tempo é que quem dita a beleza são as pessoas que estão no poder, são as pessoas que têm mais dinheiro. Hoje em dia são quem? São os artistas que aparecem na TV, não é? Que estão nas mídias sociais. São eles que ditam o padrão de beleza. Só que hoje em dia a gente tem consegue ter uma percepção maior disso e a gente consegue dizer não. É bonito, mas para mim não é. É bonito, mas em mim não vai ficar legal. Você consegue perceber isso, você consegue fazer essa comparação. Hoje em dia a gente tem um esclarecimento maior das coisas e a gente tem possibilidades maiores de pesquisar e de ir atrás das coisas, não é? E vamos começar a finalizar, né? O importante hoje em dia é você estar saudável, independente da sua condição clínica, ou seja, por exemplo, eu tenho asma, eu sou uma professora de educação física com asma. Há algumas décadas atrás, eu com certeza não faria educação física, porque todo mundo ia falar o quê? A minha família, ah não, mas como é que você vai fazer educação física se você tem asma? Como é que você vai dar aula? Né? Hoje em dia a gente tem diversos medicamentos, a gente tem a possibilidade de fazer um acompanhamento médico e ter uma vida normal e poder, no meu caso, poder fazer atividade física, poder dar uma aula para vocês. Estou aqui falando há 40 minutos e não precisei da minha bombinha. Por quê? Porque eu estou, neste momento, com a minha doença controlada. É lógico que em alguns momentos eu tenho algumas crises, mas que tudo isso pode ser controlado com medicação e não é por isso que o meu mundo vai acabar. Uma pessoa com diabetes, uma pessoa com hipertensão, uma pessoa com qualquer outro problema de saúde pode ter uma vida normal e pode estar saudável, né? Hoje em dia o que é valorizado? Não só a beleza, mas o estar saudável dentro do seu corpo, dentro da sua possibilidade, né? Esse que é o mais importante e é isso que tem sido trabalhado muito. A gente tem começado a trabalhar isso na escola para quê? Para desenvolver uma sociedade mais sadia mentalmente, que consiga ver uma coisa e não se influenciar tanto a ponto de, ah não, olha, aquela atriz daquele jeito, com aquele corpo, eu quero isso para mim, eu quero ser igual a ela, não é? Você pode, hoje em dia, os jovens, as pessoas, elas, pelo menos os mais jovens, conseguem ver, achar bonito, falar, poxa vida, nossa, isso aqui seria legal para mim, aquilo ali não. Conseguir discernir e ver o que é bom para você e o que não é dentro daquele padrão, né? E é isso, gente, que eu queria destacar da aula e também que eu queria acrescentar. É lógico que tinha muitas outras imagens que eu gostaria de mostrar para vocês, mas isso fica a critério de cada um. Vocês podem pesquisar mais sobre, né, padrão de beleza. Isso não é uma coisa pontual para uma aula, isso é para vocês carregarem para a vida de vocês, tá bom? E conseguir abrir os horizontes e ter um discernimento maior das coisas, não se influenciar tão facilmente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida?
que agora eu já vou mostrar vou apresentar para vocês o questionário e colocar o link lá no grupo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos tocar para frente. Eu vou mostrar o questionário. Acho que são 3 perguntinhas só. Vou só mostrar para vocês e já volto para me despedir. Então vamos lá. Eu falei muito, né, gente? Eu falo bastante, mas é que eu gosto de aproveitar bem a aula e passar para vocês o máximo possível de informações que possa agregar. Então, esse é o questionário do primeiro ano A, então tem a data de hoje, o tema da aula. Aqui embaixo eu coloquei o dia que passou a aula no CMSP e aqui ao lado... Ai, não virou link. Aqui ao lado é o link para a aula. Eu não sei porque não ficou azulzinho para virar o link. Eu vou dar uma mexida antes de mandar para vocês, tá bom? Ah, não tem outro não, só deixei aberto do A, mas tudo bem, dá para mostrar para vocês. Então aqui vai ser um link, porque eu vou mexer de novo, tá? Que aí quem quiser pode assistir a aula do CMSP antes de responder. Então, você vai colocar o seu nome completo, ok? Depois, na sua opinião, o que é um padrão de beleza? Gente, olha, eu vou pedir desculpa para vocês, tá faltando uma interrogação. O teclado que eu trouxe tá deficiente nessa parte, tá? Então... eu vou pedir desculpas a vocês, mas tem uma interrogação no final das perguntas, tá bom? Então, na sua opinião, o que é um padrão de beleza? Sua opinião, ok? Depois, meu Deus, aqui. Quais são os padrões de beleza impostos pela sociedade atualmente? Tá? E, por último, ao longo dos séculos, sempre foi esse o padrão imposto? Esse é o atual, tá bom? Então, ao longo dos séculos, sempre foi esse aqui, ó, o padrão imposto. Respondam, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Estou descabelada porque já ventou horrores aqui, mas essa foi a aula de hoje, tá bom? Sobre padrões de beleza. Quem não assistiu o CMSP, assista, né? Pra ter uma... Na verdade, eu complementei, né? Mas é legal vocês verem a do CMSP. As atividades de lá estão... a parte de atividades está em manutenção, então não se preocupem com a atividade de lá. Eu não sei quando vai voltar, então por isso eu fiz essa. Faça essa. Sexta-feira é o dia que eu sento para olhar e fazer os registros, combinado? Nós temos agora professor de tecnologia na escola. Quem tiver dificuldade pode entrar em contato com a escola para ver como fazer para ser atendido por este professor, tá bom? Ele tá lá para ajudar vocês com a tecnologia, com os aplicativos e tudo mais. Dúvidas de terça, quinta e sexta. De preferência, entrem ao vivo para participar da aula no Meet, porque aí a gente consegue falar sim, olho no olho, praticamente. Praticamente não, olho no olho, né? E tirar as dúvidas e poder trocar uma ideia, combinado? Então eu espero vocês toda terça e quinta às 10 da manhã pra gente bater um papo, conversar sobre a aula do CMSP, fazer uma complementação e tudo mais. Teremos aulas práticas em breve, tá bom? Pelo Meet, então preparem-se para abrir câmera, deixar uma garrafinha de água do lado e tudo mais, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula. Beijão pra vocês.